Oi pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijak, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer uma peça muito bacana, super criativa, que eu tenho certeza que você vai adorar. Então separa aí os materiais para começar essa peça. Para fazer a peça você vai precisar de 4 novelos do fio Hobby na cor 2746, 3 novelos do fio Hobby na cor 7030, agulha para crochê número 6 mm, tesoura e fita métrica. A medida da peça sem franjas é de 35 por 180 cm e a medida da peça com franjas é de 35 por 220 cm. Você pode substituir o fio Hobby por Amiga, Urbano, Magic Pool, Classic Pool, Alice, Boreal, Harmony, Choque, entre outros fios. Siga as orientações da videoaula. Para dar início à peça, você aí de casa vai tecer cerca de 1,60 m de correntes, sendo múltiplos de 8. Então a quantidade dessas correntinhas, elas devem ser divisíveis por 8. Bom, caso você queira uma manta cachecol maior, é só tecer mais correntes. E caso você queira uma manta cachecol menor, teça menos correntes, desde que sejam múltiplos de 8. Então aqui eu vou dar início, tecendo as correntinhas, e é importante que vocês aí de casa saibam que esse fio que eu estou utilizando, ele tende a ceder um pouco. Então 1,60 m de correntinhas, depois de tecido, pode render uma peça de até 1,80 m, porque ela vai cedendo conforme os pontos e conforme o peso da peça. Então neste momento eu vou tecer correntes bem soltas para que o meu trabalho não fique repuxado. Finalizadas as correntinhas, agora eu vou tecer a primeira carreira. Então eu faço uma correntinha e insiro na segunda corrente de base, 1 e 2. Faço aqui um ponto baixo. Agora eu vou contar 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou dar a laçada e vou inserir na quarta correntinha. E aqui dentro desta mesma corrente de base, eu vou preencher com 7 pontos altos. Então aqui eu já fiz 2 dentro do mesmo ponto. Vou fazer aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto. Então vejam só que aqui eu tenho um ponto leque composto por 7 pontos altos. Eu pulo 1, 2 e 3 e na quarta corrente eu insiro e faço ponto baixo. Novamente, dou a laçada, pulo 1, 2, 3 e na quarta corrente eu insiro e preencho aqui com 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, eu conto 1, 2 e 3 e na quarta correntinha de base eu faço ponto baixo. Então eu vou trabalhar dessa forma para a primeira carreira. Finalizada a primeira carreira, pode ser que aconteça que sobrem algumas correntinhas. Isso em função de ter esquecido alguma corrente no trabalho ou de ter contado errado, enfim, não há problema. Então nós vamos tecer aqui o pontinho baixo, vejam só que eu finalizei o ponto leque, fiz o ponto baixo, e as correntinhas que sobraram, eu venho aqui e desmancho, mas tem que ter muito cuidado para não desmanchar todo o trabalho. Então olha só, eu vou desmanchando ela e pronto, aqui desmanchei o suficiente. E agora eu vou dar sequência à segunda carreira. Como eu quero trocar de cor e a minha peça vai ter lado direito e avesso, eu vou vir com a tesoura e vou cortar o fiozinho. E agora eu arremato. Pronto. Bom, agora com o fio de cor diferente, eu vou inserir no ponto baixo e vejam só que eu defini que a minha peça vai ter lado direito e avesso, porque eu vou estar sempre trocando as cores. E caso você não queira trocar de cor, não vai ter então o lado direito e avesso, porque você não vai cortar o fio e arrematar a peça. Então isso é opcional. Insiro a agulha pegando no ponto baixo, passo o fiozinho da outra cor
por dentro e aqui eu vou fazer 2 nozinhos. 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha no ponto baixo, faço aqui uma correntinha, insiro novamente dentro do mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Agora eu vou tecer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Dou a laçada e vou no ponto número 4, então eu conto 1, 2, 3 e 4. Aqui dentro eu vou fazer o ponto puff com 5 laçadas. Dou a laçada, puxo tudo, faço aqui uma correntinha para finalizar o ponto puff e agora eu teço mais 5 correntinhas, 3, 4 e 5. Venho no ponto baixo de base, faço um ponto baixo. Novamente 5 correntinhas, dou a laçada, vou no ponto número 4 e aqui eu faço um ponto puff com 5 laçadas. 4 e 5. Dou a laçada, puxo tudo, faço uma correntinha para finalizar o trabalho, novamente 5 correntinhas, insiro no ponto baixo, faço ponto baixo. Então, vou trabalhar seguindo essa sequência até o final de toda a carreira. Para finalizar a segunda carreira, eu vou tecer aqui as 5 correntinhas, insiro pegando lá no pontinho baixo, faço ponto baixo, corto o fio e arremato. Pronto! Agora, nós vamos para a terceira carreira, lembrando que você pode tecer de uma única cor, sem ter que cortar e arrematar a cada carreira. Para a terceira carreira, eu vou inserir pegando no pontinho baixo que eu fiz anteriormente, lá no início, passo o fiozinho de outra cor e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos, eu vou inserir dentro do ponto baixo e vou tecer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Agora, dentro desse mesmo ponto, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, vejam só que aqui nós temos 4 pontos altos para dentro de um mesmo ponto. Faço um ponto baixo, pegando no ponto puff, e aqui no pontinho baixo da carreira anterior, eu dou a laçada e preencho com 7 pontos altos. Então, eu vou fazer o ponto leque no ponto baixo da carreira anterior. Feito os 7 pontos altos, eu insiro pegando no ponto puff e faço ponto baixo. Dou a laçada, insiro no pontinho baixo de base e faço 7 pontos altos dentro do mesmo ponto. Feito os 7 pontos altos, insiro pegando no pontinho puff e faço ponto baixo. Para finalizar a terceira carreira, eu dou a laçada e dentro do último pontinho baixo da carreira anterior, eu vou preencher aqui com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Pronto, feito isso, agora é só vir com a tesoura, cortar e arrematar o fio. Para a quarta carreira, nós vamos tecer dessa forma. Eu vou inserir na terceira correntinha, vou puxar o fiozinho da outra cor e vou fazer aqui o ponto puff logo no início. Então, eu faço 2 nozinhos, 1 e 2, insiro a agulha e eu posso começar de 2 formas, ou tecendo já o ponto puff com as laçadas, ou subindo aqui 3 correntinhas e tecendo o ponto puff com 4 laçadas. Bom, qual que é a diferença dessas 2 formas de iniciar a quarta carreira? O ponto puff, quando a gente tece com as correntinhas na lateral,
fica muito mais fácil de pegar no ponto para fazer acabamento. Mas você já pode iniciar essa carreira tecendo o ponto puff com as 5 laçadas. Fez o ponto puff na terceira correntinha do primeiro ponto de base, eu faço aqui uma correntinha para finalizar o ponto e teço aqui 5 correntinhas. Insiro pegando lá no pontinho baixo da carreira anterior, faço um ponto baixo, teço aqui 5 correntinhas, dou a laçada, insiro no quarto ponto da carreira anterior e faço o ponto puff com 5 laçadas. Puxo, faço uma correntinha para finalizar o ponto puff, teço aqui 5 correntes. Insiro no ponto baixo da carreira anterior, faço um ponto baixo. Teço 5 correntinhas, dou a laçada e faço novamente o ponto puff. Então, nós vamos tecer a quarta carreira dessa forma. Para finalizar a quarta carreira, eu dou a laçada, vejam só que eu fiz as 5 correntinhas, insiro pegando aqui no último ponto e faço o ponto puff com apenas 4 laçadinhas, mas eu gosto de finalizar esse pontinho aqui da beira do trabalho com um ponto alto, para que fique mais fácil depois de fazer o acabamento. Feito isso, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Bom, então vejam só que nós temos 4 carreiras desencontradas. O início dessas 4 carreiras são diferentes e eu vou sempre reproduzir, replicando essas 4 carreiras. Então, essa primeira carreira começou com ponto baixo, então eu vou começar aqui com ponto baixo. A segunda também começou com ponto baixo, então eu vou fazer com ponto baixo. A terceira com 4 pontos altos e a quarta com um ponto puff. Bom, então eu vou reproduzir agora a primeira carreira para que vocês entendam e aí depois vocês facilmente vão conseguir copiar a segunda, a terceira e a quarta. Mas eu vou fazer a primeira carreira porque ela teve início com as correntes e para quem é iniciante talvez isso dificulte um pouco. Então eu vou fazer a primeira carreira agora para que a gente possa repetir e desencontrar os pontos como eu falei anteriormente. Para fazer a primeira carreira é só inserir pegando aqui no pontinho puff, vou passar o fiozinho e aqui eu vou fazer 2 nozinhos. Vocês podem pegar tanto no pontinho puff quanto nas 3 correntinhas que nós tecemos no início. Feito aqui os 2 nozinhos, eu vou fazer aqui uma corrente, um ponto baixo, dou a laçada e dentro do ponto baixo eu vou fazer 7 pontos altos. Então vejam só como é fácil de reproduzir os pontos, as carreiras alternando o início, desde que você tenha feito as 4 carreiras iniciais, porque depois é só copiar. Então aqui eu tenho 3, 6, 7 pontinhos, insiro aqui no ponto puff, faço ponto baixo. E pronto, vou tecer da mesma forma como eu ensinei anteriormente, aí eu corto, arremato o fio e aí eu venho e reproduzo o início da segunda carreira. Bom pessoal, aqui eu tenho a peça quase finalizada, só falta o acabamento. Lembrando que lá no início eu comentei que o fio cedia um pouco, o ponto também colabora para isso, porque ele é um pontinho um pouco aberto. Então inicialmente eu teci 160 centímetros de correntinha, sendo múltiplos de 8. E agora, depois de tecer as 27 carreiras, medindo cerca aí de 35 centímetros de largura, eu tenho uma peça que mede de comprimento 180 centímetros, mas isso se deu em função também do peso da peça. Então aqui eu fiz o total de 27 carreiras, alternando ponto leque e ponto puff, e agora eu vou fazer a última carreira com correntinha e um pontinho para conter a elasticidade dessa última carreira aqui de ponto leque. Bom, agora eu vou fazer as correntinhas para conter a elasticidade da peça. Então, com o fio da mesma cor da última carreira, eu vou inserir na terceira correntinha e aqui eu vou fazer 2 nozinhos para prender o fio. Insiro a agulha, puxo e aqui eu teço 3 correntes. Feito as 3 correntinhas, insiro no ponto baixo da carreira anterior
e faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. Aqui no ponto leque, eu insiro no quarto ponto alto, faço ponto baixo. 3 correntinhas. No ponto baixo, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. No ponto leque, insiro no quarto ponto alto e faço ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Aqui eu finalizei as correntinhas, prendendo com ponto baixo, para conter a elasticidade da peça. E agora, vejam só que nessa lateral, tanto nessa quanto na outra, nós vamos ter os fiozinhos cortados para fazer a emenda da outra cor. Claro que se você tecer de uma cor só, você não vai ter esses fiozinhos aqui, mas mesmo assim é necessário fazer o acabamento na lateral para que fique certinho e para que a gente possa depois colocar as franjas que são opcionais, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ponto baixo, distribuir ponto baixo, escondendo esses fiozinhos de arremate. Então aqui dentro eu tenho um ponto baixo, eu vou fazer mais um, 2 pontinhos baixos para fazer a curvinha. Aí eu insiro, faço aqui ponto baixo, insiro, vou distribuindo, pessoal. O importante é que não sobre pontos baixos e que não falte pontos baixos, tá? E isso a gente não vai ter técnica, vai ser no olho mesmo. Então, faça o número de pontos baixos que você veja que não está sobrando, abrindo o trabalho e que também não esteja repuxando. E aí eu aproveito já para fazer o acabamento e esconder esses fiozinhos todos aqui do arremate. Finalizado o acabamento na lateral, agora eu corto o fiozinho, arremato e vou fazer a mesma coisa na outra lateral. Prontinho. Vejam só que todos os fiozinhos estão escondidos por entre os pontos baixos. Para fazer a franja, nós vamos tecer um pontinho baixo para os pontos baixos de base que eu fiz anteriormente para o arremate, para esconder os fiozinhos. É importante você saber que a quantidade de pontos que nós temos aqui devem ser número par. Eu fiz o total de 40 pontos, que foi o suficiente para esconder esses fiozinhos de arremate e para que a minha peça não tivesse excesso de pontos ou falta de pontos baixos em cada lateral da nossa peça. Então eu virei a peça do lado avesso porque eu quero que as franjas fiquem do lado direito da peça. Eu insiro a agulha pegando no primeiro pontinho, passo o fiozinho de outra cor, puxo e aqui eu faço 2 nozinhos para prender o fio. Feito esses 2 nozinhos, eu insiro novamente no ponto baixo, puxo, faço 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto baixo e aqui eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. Então, se eu tenho 40 pontos baixos de base, eu vou fazer 40 pontos baixos para essa carreira. Finalizados 40 pontos baixos, agora nós vamos tecer 25 correntinhas. Finalizadas 25 correntinhas, agora eu seguro aqui a última corrente e a partir dela eu vou tecer mais 3 correntinhas. Dou a laçada e na corrente número 25 eu vou fazer o ponto puff com 4 laçadas. Pronto, feito o ponto puff com 4 laçadas, eu puxo tudo, faço aqui uma correntinha e faço mais 2 correntes. Insiro pegando dentro da mesma correntinha que eu fiz o ponto puff, faço o ponto baixíssimo e essa aqui vai ser a pontinha da nossa franja. Agora eu vou tecer 12 correntes. Pronto, aqui nós temos 12 correntes, então eu vou contar dos 25 pontinhos que eu teci, 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu insiro a agulha na correntinha número 13, faço ponto baixíssimo e volto tecendo 12 correntinhas. Feito as 12 correntinhas, agora sim eu viro o meu trabalho para o lado direito, insiro pegando no ponto baixo seguinte, faço um ponto baixíssimo e vou para o ponto seguinte e faço um baixíssimo. Agora, eu volto a tecer 25 correntinhas.
Feito as 25 correntinhas, novamente eu seguro no ponto 25, faço 3 correntinhas, dou a laçada, dentro do mesmo pontinho, no ponto 25, eu faço o ponto puff com 4 laçadinhas na agulha. Feito o ponto puff, então eu puxo tudo, faço aqui uma correntinha, faço mais 2 correntes, insiro pegando no ponto 25, faço aqui ponto baixíssimo, teço 12 correntinhas agora. Feito as 12 correntinhas, agora eu conto de baixo para cima 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No ponto 13, eu insiro a agulha, faço aqui ponto baixíssimo, faço novamente 12 correntinhas e agora eu insiro pegando no pontinho de base, no pontinho baixo, faço ponto baixíssimo, insiro pegando no próximo pontinho ponto baixíssimo e volto tecendo o restante das franjas. E aqui eu finalizei as franjas e é importante que vocês saibam o seguinte, se eu tenho 40 pontos baixos de base, eu tenho que ter 20 unidades de franjas como essa. Para finalizar, eu corto o fiozinho, aqui eu já fiz o ponto baixíssimo, o último, puxo e pronto. Esse fiozinho eu vou esconder depois por entre os pontos. E agora é só reproduzir a mesma coisa do outro lado da peça. E aqui nós temos a peça finalizada. Espero que você tenha gostado, faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque hashtag Aprendiz de Crocheteiras. E para mais novidades, confira meu Instagram, @BrunaSpijac. Um beijo e até a próxima!